a poderosa mão de Deus, porque esta é uma expressão teológica que os estudiosos chamam de antropomorfismo, de dar a Deus características humanas. Dar a Deus atributos que são humanos é uma maneira mais fácil de nós percebermos ou entendermos ou pensarmos como deveria ser Deus, ou como Deus é, ou como podemos aprender de Deus. Por isso dizer que Deus tem olhos, mãos, pés, voz, ouvidos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isto é um antropomorfismo, é dizer que Deus tem coisas semelhantes a nós, para podermos entender que podemos falar com Ele, porque a poderosa mão de Deus é o que fez todas as coisas. A Bíblia diz no Evangelho de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas esse texto de Isaías nos diz que a mão do Senhor não está encolhida. Vamos ler juntos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mais uma vez, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. As mãos de Deus são o todo poder. As mãos de Deus desenrolaram os céus. As mãos de Deus sustentam todas as coisas pelo poder da sua palavra. As mãos de Deus são operosas nos seus milagres, nos seus feitos, nas suas manifestações. As mãos de Deus são extraordinárias, porque com elas Ele moldou toda a vida em todo o universo. E Deus, com as suas mãos, ao ver toda a criação, disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Ele nos moldou com as suas mãos. As mãos de Deus moldaram a vida. As mãos de Deus moldaram os céus. As mãos de Deus moldaram as estrelas. As mãos de Deus do nada fizeram todas as coisas. As mãos de Deus são poderosas para criar e trazer à existência todas as coisas. As mãos de Deus também fizeram algo. As mãos de Deus um dia aqui na terra, diante de Moisés, deu instruções para o seu povo. E essas mãos de Deus um dia escreveram a vontade de Deus para nós. Deus as escreveu, a lei, Deus as escreveu com suas próprias mãos. Deus instruiu a Moisés, mas suas mãos fizeram as tábuas da lei, e Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas escritas de um lado e do outro, escritas pelas mãos de Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo 32, versículos 15 e 16: e voltando-se desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas suas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpidas nas tábuas. Deus escreveu com sua própria mão as tábuas da lei. Com sua própria mão Ele estendeu o mar e o dividiu em dois para o seu povo passar. Com sua própria mão Ele estendeu-a para proteger Israel durante 40 anos, do meio de um deserto, com uma coluna de nuvem, uma nuvem que os cobria. Durante 40 anos o Senhor Deus com a sua própria mão aqueceu as noites frias do deserto. Com as mãos de Jesus, de Deus, Ele fez milagres maravilhosos. Fez água brotar da rocha, fez codornas caírem dos céus e alimentar o povo de Israel, fez com que nenhuma doença se instalasse no meio do povo de Israel,
fez com que até as sandálias dos pés fossem preservadas e as roupas preservadas. A mão de Deus fez tudo isso. A mão de Deus é descrita na Bíblia, no Velho Testamento, como esta poderosa mão que não está encolhida para que não possa salvar. Mas essas mãos que eram apenas figura no Velho Testamento, essas mãos que apenas eram uma característica humana, essas mãos do Velho Testamento, que são descritas como a poderosa mão de Deus, essas mãos se tornaram como as nossas. As mãos de Jesus eram mãos da encarnação quando Ele aqui nasceu. Mãos pequeninas, frágeis, suaves, mãos infantis, mãos que precisavam se agarrar a qualquer coisa. As mãos de Jesus são as mãos de Deus feita carne, feitas iguais à minha e à sua mão. As mãos de Jesus eram mãos de libertação, quando Ele as impunha sobre os enfermos e os curava e os libertava das suas prisões emocionais. As mãos de Jesus eram mãos de inspiração quando ensinava a multidão. As mãos de Jesus eram mãos de dedicação quando servia, porque Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. As mãos de Jesus eram mãos de salvação quando foram pregadas na cruz do Calvário. Por isso o profeta Zacarias assim se expressou no seu livro, capítulo 13, versículo 6, e eu quero que você leia comigo bem forte este versículo, que diz: se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quem jamais entenderia isso? Pois Zacarias não conhecia nada do que aconteceria com Jesus, pois Zacarias sabia ter amigos, sabia confiar em amigos, sabia também ser traído por amigos, mas numa visão profética, ele diz no seu texto: se alguém disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Tu lhes dirás, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. As mãos que abençoaram, as mãos que curaram, as mãos que fizeram a tempestade se acalmar, as mãos que fizeram com que leprosos fossem limpos, as mãos que fizeram com que aleijados andassem, as mãos que partiram o pão e alimentaram mais de 5.000 pessoas, as mãos que levantaram o caído e aflito, as mãos que ressuscitaram mortos. Estas mãos um dia estas mãos foram imobilizadas no Calvário. E eu quero convidar você a que você veja comigo o que o Espírito Santo me mostrou. O que será que você poderia descrever do que você está vendo? Porque talvez seja isso o que muita gente viu, talvez seja isso o que mais um sofria. Talvez naquele dia, naquele Calvário, naquele lugar de agonia, depois de receber uma coroa de espinhos, depois de ser cuspido, humilhado, desprezado, depois de ser despido das suas vestes, depois de suportar chicotadas nas suas costas, depois de suportar tapas no seu rosto, depois de suportar cuspe dos outros, Ele foi deitado sobre um madeiro. Um soldado se aproximou das suas mãos e as imobilizou, e segurava as mãos talvez com o seu joelho, prendia aquela mão numa cruz, segurava um cravo com uma das suas mãos, um martelo com a outra mão, e todos que estavam naquele lugar apenas viam um soldado descendo com força um martelo para cravar aquele prego nas mãos que sempre abençoaram,
nas mãos que sempre curaram, nas mãos que sempre fizeram bem, nas mãos que estavam ali imobilizadas. E eu fico pensando, por que que ele não as tirou? Por que que ele não as fechou? Por que que ele não arrancou aqueles cravos? Por que que ele não levantou daquela cruz? Por que que ele permitiu que um soldado descesse com toda a força e cravasse ali aqueles cravos nas suas mãos? O que Jesus viu quando a sua mão estava recebendo os cravos? Eu não sei o que você vê, eu não sei o que você imagina, eu não sei o que a multidão poderia ver, mas eu imaginei o que Jesus estava vendo. Ele viu um cravo descendo sobre o seu pulso? Sim. Ele viu um martelo descendo sobre aquele cravo? Sim. Ele viu as mãos de um soldado que cumpria ordens? Sim. Mas isso não é tudo. Porque ele poderia levantar aquela mão, ele poderia revoltar-se contra aquela situação, ele poderia dizer: já chega, eu não aguento tanto sofrimento. Mas Jesus inclinou a sua cabeça, olhou para a sua mão sendo afixada por um prego, e ali ele não viu os cravos, ali ele não viu o martelo, ali ele não viu um soldado, ali ele não viu somente estas coisas. Jesus viu uma outra mão mantendo a sua mão ali presa. Ele viu a mão de Deus rasgando uma lista enorme que estava nas suas mãos, a lista dos meus pecados, a lista das minhas iniquidades, a lista das minhas rebeldias, a lista da minha intolerância, a lista da minha iniquidade. O escrito de dívida estava nas mãos de Jesus. Eu só consigo ver um cravo, um martelo, uma madeira e uma mão imobilizada. Mas Jesus estava olhando e vendo a mão de Deus rasgando um escrito que pesava sobre mim. Pois é isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses. Leia junto comigo o que diz: tendo cancelado o escrito de dívida, removeu inteiramente, encravando na cruz. Vamos ler bem forte, todo mundo comigo? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que Jesus viu foi a mão de Deus removendo o escrito de dívida que pesava contra mim. Uma lista enorme, uma lista imensa. Aí nos seus bancos, na sua frente, tem uma folhinha de papel? Tem? Pode pegá-la? Não faça nada, nem rasgue o papel. Só quero que você pegue a folha. Levante essa folha um instantinho para eu ver. Levante. Isso. Segure essa folha. Algumas folhas já estão escritas, e algumas que estão copiando o sermão, tá certo? Mas escute, essa folha, antes de você apanhá-la, ela estava branca, limpa, sem nenhuma palavra de um lado, sem nenhuma palavra do outro lado. Baixe essa folha, não solte essa folha, porque nela você não vê escrito coisa alguma, como nela também ninguém via escrito coisa alguma. Como nas mãos de Jesus só se via um cravo, um martelo, uma ordem e um cumprimento de uma ordem. Mas naquelas mãos havia uma outra coisa que eu não conseguiria ver, porque esta outra coisa estava segura, esta outra coisa estava encoberta, esta outra coisa estava encoberta pelo sangue que dela escorria, que dela vertia. Era a lista, uma lista terrível,
um escrito que pesava contra mim diante de Deus, um escrito que dizia da minha rebeldia, que dizia da minha iniquidade, uma lista que falava que Deus não havia me feito para aquilo que eu me tornara, Deus não havia me feito para pecar, Deus não havia me feito para iniquidade, Deus não me fez para transgredir, Deus não me fez para desobedecê-lo, Deus não me fez para matar o meu próximo, Deus não me fez para odiar o meu próximo, Deus não me fez para eu rasgar os meus amigos e destruí-los dentro de mim, Deus não me fez para que eu quebrasse as regras, Deus me fez uma casa linda, um corpo maravilhoso, um coração extraordinário, Deus me fez uma casa para Ele morar, mas quando Ele veio morar nesta casa, esta casa não estava como Ele a fez, esta casa estava suja pelo pecado, esta casa estava manchada de rebeldia, esta casa estava manchada de desobediência, esta casa estava com a porta arrebentada, porque dentro dela estava tudo bagunçado pelo pecado. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e quando Ele veio morar nesta casa, Ele disse: puxa, não foi isso que eu fiz, não foi este homem que eu fiz, não foi esta mulher que eu fiz, eu não te fiz para isso, eu não te fiz para tu odiares no teu coração, eu não te fiz para tu destruires o teu próximo, eu não te fiz para tu esmagares o teu semelhante, eu não te fiz para que tu rompesses as regras e as leis que eu fiz para o teu bem, não foi para isso que eu te fiz. E Deus começou a fazer uma lista das minhas iniquidades, e aqui em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus, e entre aquele prego e aquela madeira estava uma mão, mas não estava uma mão encolhida, não estava uma mão de punhos fechados, não estava uma mão com raiva de mim, não estava uma mão que me odiasse, não estava uma mão pronta para desfechar a ira de Deus sobre mim, estava uma mão aberta, estava uma mão espalmada, estava uma mão estendida. Ele tinha todo o poder no céu e na terra para remover aquela mão dali, mas quando ele olhou aquele cravo descendo, aquele martelo batendo, ele estava olhando a lista que estava na mão dele, a lista do meu pecado, a lista da minha iniquidade. As mãos de Jesus estavam abertas para os cravos, as mãos de Jesus estavam dizendo: Tércio, eu te perdoo, mesmo que ninguém te perdoe, Tércio, eu te limpo, mesmo que tu te sintas sujo, Tércio, eu te lavo de todas as iniquidades que tu não podes lavar, eu te cubro quando todas as pessoas do mundo querem te descobrir, eu te visto quando todas as pessoas do mundo querem te desnudar, eu te limpo quando as pessoas te cospem, eu peso tuas feridas quando tu te sentes ferido, eu cubro com sangue a lista que está aí na tua mão, que tu não tens coragem nem de escrever um só dos teus erros, uma só da tua rebeldia, uma só das tuas iniquidades. As mãos de Jesus estavam abertas para os cravos, porque aquelas mãos abertas para os cravos eram a porta do céu, aberta para mim. Quando as portas dos homens se fecham para mim, era a porta do perdão aberta para mim. Quando as pessoas dificilmente perdoam, era a porta da graça aberta para mim. Quando todos queriam que a justiça fosse feita sobre mim, era a porta da vida aberta para mim. Quando eu estava morto em delitos e pecados, as mãos de Jesus não foram presas por cravos, não foram presas por martelo, elas foram presas pelo amor de Deus
que tão encarecidamente me amou e fez o que ninguém poderia fazer. O que fazes tu com essas mãos de Deus? Ele te amou tanto. Se tu hoje entendes aquelas mãos abertas, elas continuam abertas para ti. Elas continuam estendidas para ti. Enquanto cantamos, se tu queres na tua mente abraçar as mãos de Jesus e queres sair do teu lugar e vir aqui à frente para que oremos por ti, não rejeites uma mão que se abriu para ti. Que tu recebas este perdão, pois Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te liberta, Ele te sara. Se tu quiseres ir ao altar e dizer: Senhor, hoje eu entendo o que tu fizeste com aquelas mãos. Se tu não quiseres vir, quiseres ficar em pé no teu lugar, que tu também fiques em pé para dizer: eu recebo este amor de Deus por mim. Sem ter bondade,